Muito bem, muito bem. Vamos trazer então a mensagem da palavra que temos já anunciado com o título Ensina-nos. Nós buscamos lá no Salmo de número 90, versículo de número 12, a seguinte expressão: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós precisamos, na medida que o tempo passa, crescermos na nossa estatura espiritual, no nosso entendimento, na nossa forma de nos expressarmos para o mundo. A palavra que Jesus mais pronunciou na Bíblia, está registrada no Evangelho, em todos os Evangelhos, foi Pai. Jesus é o nosso modelo, por isso ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus nos ensinou também que nós teríamos aflições nessa terra, mas que tivéssemos bom ânimo. Ele venceu o mundo e nele todos nós também podemos vencer. Ele também ensina que o mundo o odiou e que certamente odiaria a todos nós também, os que o seguimos. Estejamos então preparados e não estranhemos a momentânea tribulação. O nosso descanso não é aqui. Jesus nos ensina a sermos mansos e humildes de coração, assim como ele foi. Jesus nos ensina a orar e a jejuar. Ele retirava-se muitas vezes para orar, ausentava-se dos seus discípulos para orar e para estar a sós com o Pai. A oração mais fervorosa e mais forte, a mais compungida, foi feita no Getsemane, lá no Horto das Oliveiras, e Jesus estava só. Todos os seus discípulos não conseguiram vigiar com ele uma hora, dormiram. Um pesado sono caiu sobre os discípulos. Este sono é espiritual. Saibamos reconhecê-lo e combatê-lo quando vier também sobre nós. Jesus nos ensina a entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta e orar, e contar tudo a Deus e entregar todos os nossos fardos a Ele. Jesus nos ensinou como deveríamos orar, através da oração do Pai Nosso. Jesus, quando seus discípulos se entristeceram, porque ele declarou que iria para junto do Pai preparar-nos lugar, confortou os seus discípulos, prometendo enviar um outro ajudador, um paracleto, um consolador, semelhante a ele. E enviou-nos o Espírito Santo. E vivemos o tempo, vivemos a era do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos conforta, que nos ensina, que nos ajuda em como devemos orar. Com gemidos inexprimíveis, ele se expressa a Deus por nós. O Espírito Santo é o maior conselheiro que podemos encontrar na nossa existência terrena. Conselheiro, esta é a melhor definição que eu encontro para o agir do Espírito Santo junto a nós. Ele não invade o nosso livre-arbítrio, mas aconselha-nos o melhor e convence-nos do pecado para que nos arrependamos e imediatamente tomemos uma posição. É o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos ajuda a chegar ao trono do Pai em oração. Sem ele não conseguiríamos orar como convém. Sem ele não poderíamos vencer o inimigo das nossas almas e nem nos aproximarmos de Deus. Não sabemos sequer contar os nossos dias. O salmista sabiamente ensina-nos a contar os nossos dias. Sabiamente, ele diz a Deus: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Como poderíamos viver nessa terra um dia sequer, sem erguermos os nossos olhos ao céu e clamarmos a Deus e pedirmos a Deus que nos ensine como devemos viver, como devemos palmilhar esta terra, o caminho que precisamos seguir. Assim como ele foi na frente de Moisés no deserto, assim também deveríamos pedir a ele a cada dia que esteja na frente dos nossos passos. Aqueles que pensam que não precisam mais ser ensinados ou dirigidos por Deus estão grandemente equivocados. Do menor ao maior, nós aprendemos todos os dias, em todas as circunstâncias, muito mais ainda quando estamos em grandes desertos, em grandes provas e em situações adversas. São nestes momentos que aprendemos mais. Quanto mais velhos, mais experientes, porque fomos ensinados por Deus. Sejamos humildes,
Se o próprio Senhor Jesus foi dependente de Deus na terra, imagine nós. A soberba, a vaidade, o pensar que sabe alguma coisa, nos afasta de Deus, que nos ensina que os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos pensamentos e que os caminhos dele são muito melhores do que os nossos caminhos. Erramos muito, é muito fácil errar quando não estamos na presença, na sintonia, na obediência a Deus. Então, que cuidemos disso. O inferno é muito sutil, ele é especialista em nos enganar. Mas enquanto tivermos o Espírito Santo em nossos corações e formos sensíveis e flexíveis a ele, o inferno não poderá passar desapercebido nas nossas vidas com as suas astutas ciladas, pois o Espírito de Deus nos ajuda a discernir, nos ajuda a perceber e a agir contra o engano. Mas a soberba, a vaidade e o orgulho, aliados à falta de temor e à ousadia própria da juventude, levam muitos aos erros. Estes sentimentos são ingredientes muito fortes na vida das pessoas, especialmente na juventude. Cuida então destas coisas no teu coração. Ao primeiro sinal delas, esteja atento, esteja alerta, corrige-as no teu coração. O tempo de Deus é hoje. Há um grande segredo aqui. Ao pedirmos perdão, zeramos a conta, empatamos o jogo da vida com Deus e podemos recomeçar do zero. Coração limpo, lavado, vida nova. A cada decisão, um novo recomeço. Peça perdão a Deus a cada dia, ele lavará o teu coração de todo mal. Faça como o publicano que se humilhou na presença de Deus, bateu no peito e pediu perdão a Deus, se declarou pecador e pediu perdão e agradou muito a Deus. Quando precisamos de um conselho ou de uma palavra, Deus nos move e nos leva até as pessoas que Ele quer usar, ou traz estas pessoas até nós. Assim como há uma sabedoria de Deus na vida de todos, os que pedem o conselho ou a palavra, ou mesmo a ajuda, assim também esta mesma sabedoria Deus capacita aqueles que são procurados para ajudarem com a palavra, com o conselho ou com a ajuda. A humildade é a chave para aprendermos, e aprendemos todo dia, até o último dia da nossa existência terrena. Ninguém é tão sábio que não precise aprender mais. Ninguém é tão forte que não precise, que não necessite da ajuda de alguém, que não precise de um ombro ou de alguém que lhe ouça. Ninguém é tão santo que não peque. Todos somos pecadores, somos frágeis e necessitados uns dos outros. Nos ajudemos então uns aos outros, oremos então uns pelos outros e ministremos o que é do céu uns aos outros. O apóstolo Paulo orava e pedia oração aos seus para que a palavra lhe fosse revelada. O eunuco da rainha de Candace pediu a Felipe que lhe explicasse a palavra. Ele disse: "Como vou entender?" Disse ele, "se ninguém me ensina." Salomão nos ensina em Eclesiastes sobre juventude e ousadia, quando ele diz: "Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas te trará Deus a juízo." Um amigo declarou-me que quer ouvir a palavra de Deus e não a dos homens. E eu disse a ele, ele disse ainda, alguns fazem uma poesia, outros escrevem um livro sobre determinados assuntos, mas ele não quer ouvi-la aos homens, mas a Deus. E eu respondi a ele que precisamos abrir a palavra de Deus para que as pessoas entendam mais. Muitos não possuem o discernimento de lerem a palavra de Deus e a entenderem amplamente e profundamente. Então Deus levantou alguns para ensinar da sua palavra. Jesus nos deu um dom ministerial chamado mestre da palavra ou doutores da palavra, para que estes que ensinam sobre a palavra abram
e aprofundem a palavra de forma que a palavra possa ser aplicada, possa ser prática na vida das pessoas. Ou seja, lemos a Bíblia, saímos das suas páginas e aplicamos em nossas vidas suas verdades e suas doutrinas santas. É preciso que haja aplicabilidade, entendimento e compreensão. Para isso, Deus levantou algum. Eu tenho ouvintes desde os 5 anos de idade, pessoas que escutam aqui a palavra, até os de mais de 90. Eu tenho ouvintes que são cultos e outros que não possuem muitas letras, mas todos eles entendem a palavra que lhes é aberta. Isto é um mistério de Deus. É Deus quem lhes abre o entendimento. Quando Deus está presente, ocorrem milagres, tipo destes, de entendimento, de revelação, de verdades que muito nos ajudam no nosso cotidiano. Por isso, Deus levantou os pregadores, para que haja mais entendimento e compartilhamento da palavra. Eu oro para que haja entendimento e aplicabilidade da palavra de Deus na vida de todos os que ouvem. De nada adianta ouvir e não aplicar, ouvir e não viver, ou pregar e não viver o que prega. Viva o que prega e pregue o que vive. A palavra que pronunciamos é poder, para o bem ou para o mal. Cuida, então, com as tuas palavras, não amaldiçoe e não profetize o que não nascer do coração de Deus. Que Deus te abençoe. Me permita ler novamente o versículo em que nos baseamos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, verso 12. E que Deus abençoe a todos vocês que ouviram esta palavra no nome de Jesus.